Estamos de regresso amanhã CM e vamos diretinhos para um alerta amanhã CM. O Sagitário cometeu uma ignomínia, um pecado, uma falcatrua. De facto. A nossa convidada já está assustada e de pensa, facto, aqui estou-me levando na tabela desta manhã houve um erro feito pelas minhas próprias mãos. E agora pergunto-lhe, Eunice Cristina, eu que sou qual é o Sagitário. signo da menina? O meu signo é Sagitário. Você parece o Benfica. O Sagitário estava simultaneamente em sexto e em primeiro É lugar. o poder da ubiquidade. O Sagitário pode estar em dois sítios não ao mesmo podia tempo. ser, de facto, o Sagitário está em sexto lugar. E não em primeiro. Signo que está em primeiro lugar e que não estava e não constava desta tabela é Escorpião. Eduardo! Escorpião que está em primeiro lugar. Eduardo Mas o Escorpião estava a ser prejudicado. nem deu porque faltava. Ele estranhou, mas mas também não não disse pode nada. falar, coitadinho, o que é que ele vai dizer? Parou tudo, para o programa que não está lá o Tá, quando Escorpião. for assim, quando notar a falta de algum signo, diga, a pessoa não pode Ainda ser para mais. roubada e ficar Vocês calada. aí em casa não viram, mas o Eduardo não podia falar, porque era a tia Maia com os signos, a mesa a sair, as cadeiras a serem arrastadas, os tatames a serem montados, os convidados a entrar. Como é que o homem ia dizer, olha, peço desculpa para tudo, para o mundo que eu quero sair e dizer que o Escorpião Mas não está os nossos telespectadores atentos disseram Qual aí é o muito seu bem signo? que a tabela não estava correta e não estava, portanto eu vou repetir. Em 12º Carneiro, 11º Peixe, 10º Gêmeos, 9º Aquário, 8º Touro, 7º Balança, 6º Sagitário, 5º Virgem, 4º Caranguejo, 3º Capricórnio, 2º Leão e em primeiro lugar Escorpião. Oh, Maria, qual é o seu Assim ascendente? as minhas desculpas. O meu ascendente eu não sei, mas... Não, o seu signo, o seu signo. O signo é peixe, não está bom, é por isso que Não eu já está estava a bom. perguntar qual era o Eu ascendente. tenho, acho que é Gêmeos, mas eu não tenho bem a certeza. Talvez, também não Gêmeos. está bom. Gêmeos também não. Então vamos deixar isso. Um aplauso para a Maria Vamos falar Pauliane, de sono, vamos pela dormir. psiquiatra, e que nos vai falar sobre as rotinas de sono nas crianças. Na realidade, já falávamos aqui, enquanto estavam as notícias, que o sono é de facto importante em qualquer idade no ser humano, mas aqui nas crianças é o passaporte para uma vida mais significativa e mais descansada, na realidade, e melhor. Verdade, sobretudo nos primeiros anos de vida, ainda dentro da barriga da mãe o sono já existe e está a fazer um trabalho muito importante. Sobretudo na primeira infância, até por volta dos 6 anos de idade, acontece um desenvolvimento neurocerebral ímpar no nosso cérebro que não volta a acontecer. E que se exerce, esse crescimento acontece Grande parte também durante o sono. Grande parte durante a noite, não é também, a maior parte dele é feita durante a noite. Pronto, portanto, é é uma muito importante. reestruturação. Então o sono diurno não permite esse crescimento, é mais durante a noite. Não, também, mas normalmente o sono diurno são períodos mais curtos. Certo. O período mais longo, o sono mais completo é durante a noite. Exatamente. Até Isso porque é os muito ciclos importante. arcadianos são durante a noite, não são durante o Sim, dia. sim. O nosso certo? sono normalmente é complementado por 5 a 6 ciclos de sono, depende de indivíduo para indivíduo, e cada um desses ciclos é dividido entre o sono profundo, que é o sono não REM, e o sono REM. No fundo, este sono não profundo Rapid é Eye o que Movement. está inicialmente durante a noite, o que perpetua mais, e ao longo da noite vai diminuindo a sua quantidade e começa a aparecer o sono mais superficial, o tal sono REM. Para quem não sabe, é mesmo quando se vê as pálpebras, os olhos a Exatamente. mexer por baixo das pálpebras. Sono REM quer dizer movimentos Rapid Eye Movement, rápidos sim, dos olho. olhos. Ora, portanto, temos nas aqui crianças, uma escala de necessidade obrigatória. sim, Necessidade, sim, é uma obrigação sim. É uma das crianças obrigação. dormirem. Os É- recém-nascidos, de 0 a 12 meses. É uma obrigação. Sobretudo dois? nos primeiros dois Dois, meses, nós falamos de 12 a 18 horas. Esse é um momento fundamental. A maior atividade nesta altura é dormir. Claro. Portanto, para o cérebro se desenvolver, uma criança nasce, Não se deve acordar uma criança, um bebê, a não ser que ele já esteja há muito tempo sem comer. certo? Nesses casos, sim. Se, portanto, passar muitas horas durante a noite, se ele não acordar espontaneamente para mamar, aqueles acordares assim, que não são despertares de vigília completa, então aí nós devemos acordar. E esses 2 primeiros meses são fundamentais, falamos de 12 a 18 horas. É verdade. Depois, até o primeiro ano, nós falamos de 14 a 15 horas. Normalmente estes sonos não têm que ser todos de uma vez, podem ser feitos em cestas, Certo. ok? Mas às vezes há crianças que o fazem o sono completo seguido. São as e crianças santas. São as crianças santas para os pais. Embora alguns pais fiquem preocupados, Claro. porque todos os outros fazem E sobretudo cestas e o seu depois- não. E isso Exatamente. deixa às vezes os pais... Porque aos 3 aos 11 meses ainda acordam para comer, não é? Sim, Os muitas biberons, vezes. a mama, para Sim, quem sim, está a sim, ser sim. amamentado. E normalmente são acordares que nós não podemos considerar como uma vigília completa. Sim. Portanto, que não estão despertos o suficiente para interagir com o meio.
Porquê é que estas crianças precisam de dormir tanto? Porque o cérebro nasce incompleto, ele vai-se completando ao longo do tempo. No fundo é como se fosse assim, mal comparado, um hardware sem programas lá dentro, e somos nós, pela interação social, que vamos fazendo esse upgrade e que vamos, através da relação e do afeto e das emoções, conseguir que o outro, aquela criança, tenha capacidade para se interessar. Eu acho interessante que digamos os períodos de horas consoante, começando do início do 0 aos 2, 12 a 18 horas, dos 3 aos 11 meses, 14 a 15, e depois de 1 a 3 anos, 12 a 14 horas. 12 a 14 horas. E depois dos 3 aos 5, já falamos de 11 a 13 horas. E na idade escolar, dos 6 aos 10 anos, falamos de 10 a 11. Exatamente. Okay? Nos adultos... Portanto, é muito importante que as crianças em idade escolar não se deitem tarde, não é? Não se deitem tarde, porque há crianças que às vezes estão acordadas até às 11 da noite, meia-noite, e outro dia às 8 da manhã. Meia-noite significa isso mesmo, o meio da noite. Exato. Exatamente. Portanto, têm que adormecer cedo, não é? E também, ainda em relação também aos adolescentes, que dormem cerca de 8 horas e meia a 9 e qualquer coisa, 9 e um quarto, mais ou menos, não é só o deitar cedo, porque é mesmo haver a capacidade de fazer as horas completas, até porque nos adolescentes falamos de uma característica diferente que vai acontecer, que é um atraso de fase, o sono vem mais tarde do que os outros e, portanto, muitas vezes eles precisam de ter um horário um bocadinho diferente. E a verdade é que nós não estamos a dar esse espaço aos adolescentes. Não, às vezes até quando o adolescente dorme mais um pouco... é visto como um mandrião, não, isso de todo não é verdade. Em termos neurobiológicos há essa necessidade, há um atraso de fase. Há uma teoria socioevolutiva que justifica isto. A grande tarefa da adolescência é que os adolescentes se separem um bocadinho da figura paterna e materna e que sejam mais independentes. E então a teoria que se constrói ou que se propõe é que, no fundo, é nesse período que eles acabam por escapar ao controle parental e que ajuda a que, de alguma forma, eles vão conseguindo pôr em prática e testar um bocadinho o mundo. Sabe que eu não tinha noção de que a pedopsiquiatria ia até, de facto, à adolescência, até aos 14, 15 anos. Eu não fazia... Até aos 18. Até aos 18, vai ainda mais tarde. E, na verdade, hoje em dia o paradigma aponta que a adolescência termina aos 24, portanto, imagino. Não, alguns não termina, não é? Não estou a olhar para ti, estou a te explicar. Não, estou a te explicar, de facto. O sono é por vezes mal entendido pelos pais ou pelos encarregados de educação. Pela sociedade no geral. As pessoas não percebem a importância do sono, não estão brifadas sobre isso? Eu acho que não. Acho que, no fundo, nós não entendemos que é uma altura em que o nosso cérebro está numa atividade importantíssima. Muitas vezes associamos o sono ao descansar, precisamos de relaxar. Não, é muito mais do que isso. Durante o sono acontece uma atividade cerebral importantíssima, da qual nós não estamos conscientes e talvez por isso não consigamos entender a importância, só conseguimos perceber no dia seguinte, quando passou a oportunidade, que é: estou tão cansado, devia ter dormido um bocadinho mais, este sono não foi de todo... O sono perdido recupera-se? Não. Não? Leva muito mais tempo. Uma noite de sono mal dormida pode levar 3 dias a 1 semana até se recuperar. Se a pessoa dormir sempre bem. Se a pessoa dormir bem, nas condições adequadas, não só em termos de quantidade de sono, mas também de conforto envolvente, que falamos doutora, deixe-me aproveitar aqui para lhe perguntar uma coisa. Dormir pouco é uma doença? Pode-nos pôr num risco muito grande de várias doenças globais. Não só em termos psiquiátricos, mas também de vida do nosso corpo. Cardiovascular, respiratório, obesidade. Bom, antes de terminarmos aqui o tema... Depois de hoje vai tudo mudar. Doutora, é sim, senhora. Há aqui umas quantas indicações que, neste caso, vamos para a pedopsiquiatria, mas que podem facilmente se transpor para a idade adulta, que são regras que deveriam ser impostas a todos nós, não só às crianças, não só aos adolescentes, mas aos adultos, que são obrigatórias para um sono de qualidade. Absolutamente. A higiene do sono. Para além das horas mínimas, eu gosto de falar de horas mínimas, porque se falamos em horas médias, as pessoas pensam, isso é média, posso compensar. Não, são horas mínimas de sono e também depois das condições do ambiente que está à nossa volta. Há 3 dimensões essenciais. Uma é a luminosidade, que é muito importante, que interfere muito com o nosso cérebro. Nós temos as uma luzes zona... também no quarto, não é? Aquelas luzes, sim. não é só luz branca, é aquelas luzes dos eletrodos da televisão. Dos dispositivos tecnológicos, então, péssimas. Não só porque elas ativam, em termos luminosos, esta zona, o núcleo supraquiasmático,
que é quem ativa o sinal para a melatonina ir se libertando, mas também até pelos próprios conteúdos. Não raras vezes estamos a ver coisas que nos empolgam, que nos deixam satisfeitos, ou por outro lado, Ou seja, mais aquilo que se tristes, aplica- e interfere com a nossa capacidade de iniciar o nosso sono. Mas isso aplica-se tanto aos telemóveis como à televisão. Sim, dormir com a televisão ligada, não Ou ter televisão no quarto, por exemplo. Nunca, não é? porque os estímulos estão... Televisão no quarto, isso foi uma coisa dos anos 90, que temos que ultrapassar. E é má para tudo, filhos, não é só para o sono. Temos que ultrapassar isso. Não sei o que é que queres dizer com isso. Porque as pessoas entretêm-se mais em vez de se entreter com o que deviam Depende muitas do que vezes. tiverem a Não estou a falar ver. de si, minha princesa, minha tora. Não é nada disso. E, portanto, só referir aqui, não fazer cestas antes de dormir. As não cestas antes de consumir- dormir, não, mas as cestas à meia da tarde são as cestas ótimas. à meia da tarde podem existir sem problema Os nenhum, espanhóis bem pelo fazem contrário. isso. Bem pelo contrário. O nosso sono, tendencialmente, do ser humano é um sono bifásico. Nas crianças é polifásico, portanto, muitas vezes, no adulto, tendencialmente é polifásico. As questões sociais e a sociedade industrial é que vai alterar isso. Olha, Maria, gostávamos imenso de a receber. Imenso, cá, obrigada, volte gostei muito de sempre. estar aqui. Um Até aplauso à porque Maria tinha ainda Oriano, outras toda questões a psiquiatra. colocar. Temos imensas Obrigada. coisas para lhe perguntar. Para lhe não temos colocar tempo. sobre a rotina Olha, nas ainda bem que crianças. estivemos a falar do sono, porque na Então. passada terça-feira foi Dia Nacional do Pijama. Pois foi, é verdade. Ouvi falar.